Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business de hoje, nosso encontro semanal, outrora semanal, agora 2 vezes por semana, com os principais executivos das companhias de capital aberto no mercado brasileiro. Aqui nós recebemos CEOs, CFOs, diretores de relações com investidores, sempre para tratar do momento das companhias, tanto no mercado acionário, mas principalmente o momento operacional dessas empresas. É uma ótima oportunidade para você, investidor, conhecer novas iniciativas, novas alternativas de investimento, e eu sempre deixo aqui uma dica para você que nos acompanha. Está assistindo o programa, está gostando da tese? Visite o site de relações com investidores das companhias que passam por aqui. Lá você vai ter acesso aos resultados operacionais, tanto ali a apresentação quanto o release de resultados que foram divulgados no caso do primeiro trimestre de 2023, mas também tem o perfil corporativo, os principais riscos a quais aquela tese está submetida, muita coisa importante para você, investidor, para claro, te fortalecer na hora de tomar uma decisão de investimentos. Então, passou por aqui, gostou do programa, vai ao site de Relações com Investidores, pega todos aqueles dados e conteúdos e documentos que nós vamos mencionar daqui para frente durante, claro, boa parte da nossa conversa. No caso de hoje, nós conversaremos com a Eletromidia, mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A Eletromidia é um veículo de mídia out of home e líder no segmento, com o maior inventário de telas digitais no Brasil. O seu objetivo é levar informações e conectar grandes marcas a milhões de pessoas em diversos momentos de seus dias. A companhia está presente em 18 estados brasileiros e conta com mais de 70 mil painéis em seu portfólio, distribuídos em ruas, edifícios residenciais e comerciais, transportes, aeroportos e shoppings. Desde que recebeu um aporte da H&G Capital em 2013, a Eletromidia somou crescimento de 700% até o final de 2019 e concluiu a aquisição da Elemedia, outra grande companhia do setor. Em fevereiro de 2021, abriu seu capital na Bolsa de Valores e captou mais de 700 milhões de reais com a venda dessas novas ações. Com o capital gerado no IPO, a empresa fortificou seu modelo de negócios e investiu em tecnologia e na expansão de sua área de atuação. No mesmo ano, adquiriu as operações da Ótima e intensificou sua presença nas ruas de uma das principais praças do país, a cidade de São Paulo. Maravilha. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer aqui ao Ricardo Guinandi, CFO da Eletromidia. Nós conversamos já com companhias aqui no nosso programa que estão em estágio de equalização operacional, ou seja, tivemos algum problema nos últimos anos. A gente tem uma companhia muito alavancada, às vezes uma companhia que não está tirando o melhor proveito da sua operação, que já participaram aqui e demonstraram seus objetivos de tomar um pouco de espaço, respirar, olhar para a operação que já está vigente e equalizá-la, equilibrá-la. Nós recebemos empresas que estão em pleno ritmo, processo de crescimento, então tomando dívida, indo ao mercado fazer aquisições. E nós temos a Eletromidia. Eu gostaria justamente de entender um pouco mais sobre esse cenário, como você identifica hoje o momento da Eletromidia. Tivemos aquisições importantes recentemente. Tivemos o Claro Ótima, que a gente sempre usa como exemplo no ano passado, está sendo incorporado aos poucos, não sei se já está tudo incorporado, já está tudo correndo ali bem com a operação da Eletromidia, já está tudo acertado, as sinergias já foram encontradas. Qual que é o momento que o investidor pode olhar para a Eletromidia e identificar? Você identifica um momento de crescimento? O foco de vocês agora é crescimento da operação? Ou vocês já identificam que cresceram o suficiente, agora é horário de equilibrar? Ou não, nós tivemos algum problema no meio do caminho, nós temos que resolver essa parte operacional. Como que você identifica hoje o processo, em que momento estamos com a Eletromidia no mercado aqui? Legal, ótima pergunta. Bom, primeiro a gente fez o IPO recentemente, em fevereiro de 2021, sendo a primeira empresa de mídia listada na Bolsa. E a partir dali a gente começou a alocação dos recursos do IPO. Então o ano de 2021 e 2022 principalmente foi um ano de várias aquisições, novas concessões. Você citou uma relevante da Ótima que a gente completou em abril do ano passado. Perfeito. E seguiu com a incorporação e também com os ganhos de sinergias ao longo do ano. E a gente continua não só como empresa, mas também como setor de out of home no momento de muito crescimento. Perfeito. É um dos poucos setores dentro do mercado publicitário que é previsto continuar ganhando share ao longo dos anos.
né, tem um vento a favor para o setor por alguns motivos. Um deles é a consolidação do mercado, que é o que a gente tem investido. O outro também, que a gente com certeza vai falar um pouco mais para frente, é o uso da tecnologia em si e de dados e métricas para a venda desse tipo de publicidade. Então, continuamos num ritmo de consolidação, crescimento e investimento no setor de out-of-home. Maravilha, por favor, Marcos Saravalli. Vamos começar aqui eu sempre começo pelo education, né? Só para a gente entender, assim, vocês têm basicamente 4 linhas de negócio, né? Ou 4 segmentos que vocês atuam. Se você puder descrever, e mais do que descrever, assim, talvez eles cresçam numa velocidade, cada um tem a sua dinâmica. Então, assim, o que é dinâmica para cada ritmo? Tem uns que dependem de licitação, tem uns que dependem mais de vocês mesmos, enfim. Como é que é para a gente entender, assim, existe uma relação nesse segmento aqui urbano mais ligado à atividade econômica, mais ligado ao PIB, enfim, o que são drivers de crescimento para cada segmento de negócio, né? Claro, não, perfeito. E até dando um contexto um pouco maior, primeiro nós somos a empresa líder do setor de out-of-home no Brasil e a gente se destaca por alguns pontos, um deles é o nosso grau de digitalização, que 70% da nossa base instalada é digitalizada e somos também uma mídia nacional, estamos presentes em 20 estados do Brasil e em 4 verticais, como você comentou. Recentemente, principalmente desde o IPO, a gente tem investido bastante para crescer a nossa presença na vertical de ruas ou mobiliário urbano, que é uma das verticais mais relevantes do setor de out-of-home. Então, em 2020, final de 2020, antes do IPO, a gente estava nos 3 principais mercados atuando via out-of-home. Hoje em dia, nós já estamos nas 10 principais cidades em mobiliário urbano ou ruas e em São Paulo, que é um mercado mais importante quando se fala da venda de publicidade. Então, ruas é um dos que a gente tem apresentado um crescimento acima da média. Se você compara a relevância dessa vertical com o ano passado, pega os números do primeiro TRI, eles já representaram acima de 40%, 49% da nossa receita nesse primeiro trimestre, comparado com 11% do ano anterior, que mostra o crescimento da representatividade da vertical de ruas. Uma outra vertical que também tem mostrado um crescimento importante é a de edifícios. A gente atua em edifícios comerciais e residenciais. Residenciais foi um produto que a gente lançou em 2016, mídia dentro de elevadores de edifícios residenciais. A gente cresceu agressivamente a nossa base nos 2 últimos anos e ainda tem um mercado endereçável amplo para a gente ocupar. E somado a isso, a gente está num momento de retomada quando se fala em audiência de edifícios comerciais e isso tem refletido também nos nossos números. É uma vertical que a gente prioriza também entre as outras 4. Fora essas, a gente está em transportes, que foi o primeiro mercado que a gente consolidou, transportes sobre trilhos e aeroportos, e shoppings, já com mais de 100 shoppings, uma rede nacional completamente digitalizada, também é uma mídia que vem apresentando um crescimento importante nos últimos anos. Eu acho que é importante a gente destacar um ponto. Nós olhamos para o resultado da empresa, sempre aparece ruas em primeiro lugar, em questão de geração de receita, mas não em número de telas. Então nós temos um número inferior de telas a outras linhas que vocês já têm dentro do portfólio e uma geração de receita ainda maior. Como que a gente pode identificar por que vocês não conseguem, por exemplo, extrair essa mesma receita de outras verticais? Ela é naturalmente mais rentável, essa vertical de ruas e imobiliário urbano, e é por isso que vocês estão apostando tanto nesse crescimento, mesmo que eu acho, segundo a última divulgação, mais de 5 mil telas já estão dentro do portfólio de vocês, mas a gente tem, por exemplo, o transporte conta mais de 20 mil telas, 25 mil telas. Então a gente tem uma diferença bem brusca em número de telas, e essa diferença ainda muito brusca em número de rentabilidade. Como vocês identificam essa relação? Perfeito. E, bom, quando a gente fala de faces publicitárias, pensa numa face em ruas, é um grande totem, uma tela de 86 polegadas, digitalizada, com impacto de uma audiência que pode chegar à cidade inteira, né? Dependendo da sua penetração, da nossa penetração na cidade. Então, ela é uma mídia de alto impacto em termos de tamanho e também em termos de audiência. Isso vai variando de acordo com a vertical que a gente atua, né? Quando se fala em edifícios ou mídias dentro de elevadores, né? É um formato diferente em termos de face publicitária. E sim, historicamente, a vertical de mobiliário urbano é uma de grande relevância, justamente por atingir
as pessoas que estão em trânsito na rua, que você pega uma grande parte da audiência dos targets e por isso tem um potencial maior de rentabilização e também por isso que a gente vem investindo nela. Entendi. Não só pelo potencial de receita, mas também ela tem um bom potencial quando se fala de margem também. Entendi. E, por exemplo, olhando para hoje ruas imobiliário urbano, nós temos, como eu mencionava, mais de 5 mil telas, se não me engano, juntando ali com aquele acervo, com aquele portfólio da Ótima que foi adquirida no ano passado, concluída a aquisição. As sinergias elas foram encontradas aos poucos. Na última conversa que nós tivemos, a gente falava sobre esse processo de digitalização das telas que vocês tinham dentro do portfólio. Como que vocês olham para esse processo de digitalização? O quanto vocês acham que é suficiente digitalizar o seu portfólio? Ah, não, a gente quer totalmente digitalizado. Nós já somos líderes em telas digitais no Brasil, já temos boa parte do mercado, maioria do mercado, vamos colocar dessa forma, muito do market share de telas digitais que pertence à Eletromidia. Vocês pretendem digitalizar tudo? Vocês pretendem digitalizar metade? Acho que está longe dessa relação. A gente tem 1.000 e tantas telas que são hoje digitais e 4.000 e poucas que são estáticas. E nós já mencionávamos esse spread que tem quando você digitaliza uma tela, que você consegue colocar mais de um anunciante, você consegue colocar ali um anúncio rotativo, interativo, consegue fazer consegue traçar métricas um pouco mais apuradas em questão de tecnologia. Então, vocês pretendem digitalizar tudo e como que esse processo de encarecimento do custo do capital vai dificultar essa transição? É muito custoso fazer essa mudança? Como que vocês hoje identificam essa relação entre telas digitais e estáticas dentro do portfólio de vocês? Perfeito. Hoje em dia a gente tem um total de 64 mil faces publicitárias. Das 64 mil, 45 mil são digitais, ou 70% da nossa base. O nosso market share dentro do Digital Out of Home chega acima de 70%. Então a gente sim tem esse viés digital conectado, que foi como a empresa começou. Uhum. Ela começou já com essa veia digital. O primeiro ativo instalado já foi digital. E a gente vê um upside nas aquisições que a gente faz normalmente, que é aumentar o grau de digitalização. Então, de fato, em ruas, quando a gente dá um zoom in nessa vertical, 17% da nossa base é digitalizada comparado com 70% da média. Então tem um espaço grande para a gente ocupar. Quando a gente comprou os abrigos de ônibus aqui em São Paulo, das 4.000 faces publicitárias, só 180 eram digitais. Já no último TRI do ano passado, no mesmo ano da aquisição, a gente triplicou essa base, terminando o ano com 580 faces digitais. E tem espaço para crescer, sem dúvida nenhuma. Foi um investimento que se mostrou acertado, que se mostra normalmente como acertado. E é um investimento que, claro, a gente tem que ir equilibrando com a demanda do anunciante e também tomando as decisões de alocação de capital, considerando o custo de capital. Perfeito. Né? Então, tem uma base adicional a ser feita que vamos fazer um pouco mais esse ano, um pouco mais nos próximos poucos anos, e tomando muito cuidado com a discussão de alocação de capital, dado o custo de capital atual. Entendi. A gente está a gente tem que ser mais criterioso nas decisões, ativos com paybacks mais curtos, claros, que são priorizados, e esse é um exemplo deles. Entendi. Por favor, Marcos Saravalho. Eu estava falando que você assume a diretoria financeira, né, de RI, e aí eu queria falar um pouquinho de alguma pergunta que a gente faz muito pouco, que é a parte de RH. Né? Mas quando você faz uma aquisição, a gente brinca que o Excel aceita tudo. Né? Então fala, tem sinergia aqui, e a gente acaba olhando muito para a sinergia de custos. Né? Mas principalmente eu queria entender um pouco na parte de RH e na parte de receita. Porque às vezes, por exemplo, um executivo que está numa outra empresa, ele pode trazer uma conexão de um cliente que você não tinha, tentava fazer e agora vem mais fácil um relacionamento, um cross-selling, né? É um cliente que está dentro de um prédio, pode ser também de rua e vice-versa. Né? Mas o quanto as aquisições trazem nessa parte de RH ou de outros processos, né? Sinergias realmente, tanto acho que de custo é mais visível, mas principalmente na parte de receita, para você realmente criar um negócio que você tenha uma barreira de entrada, não só na parte de tecnologia, mas principalmente também de pessoas, né? Realmente um diferencial muito grande. Então, entender com você
dentro desse processo desde o IPO, como é que tem sido as aquisições, mas um pouco menos que a gente vê nos releases e mais no dia a dia mesmo. Legal. E realmente as aquisições que a gente fez, a gente sempre conseguiu trazer bons talentos para dentro de casa. Uhum. Eu mesmo vim de uma aquisição, né? Eu vim da aquisição da Elemedia, feita pela Eletromidia em 2020. E temos bons exemplos de talentos vindos das aquisições recentes, da Mob, que a gente fez em Campinas. Legal. E mesmo da Ótima também, veio um time muito, muito bom que ajuda a compor a equipe. Então, faz parte desse ativo, no final, que a empresa adquire. E, de fato, tem o viés do potencial de receita, dessa sinergia positiva em termos de receita, por alguns ângulos. Um deles é o potencial de digitalização que a gente comentou aqui, da aquisição que a gente fez em São Paulo, é um exemplo clássico disso. Mas também nós somos uma mídia nacional, temos uma rede, como eu comentei, em 4 verticais diferentes, e com isso, com a relevância que a empresa com o tempo ganha no mercado, ela consegue cada vez mais ter um acesso maior aos principais decisores de mídia e oferecendo uma oferta completa, né, em que a pessoa de marketing consegue resolver os principais desafios dela quando ela olha para a mídia de awareness focada em out of home. Você também adiciona mais valor, o efeito rede tem valor. Quando eu falo uma rede nacional de 100 shoppings ou 10 grandes mercados com mídias na rua digitais ou uma rede em edifício no Brasil inteiro, isso tem valor, né? Melhor do que negociar com vários players. Então, tem esse viés de fato da gente conseguir também incluir verbas adicionais nessas novas aquisições. E custo, claro que tem, né, quando se fala de SG&A, Sim. Tem seus benefícios quando você vai integrar uma companhia, mas eu diria que essa composição, receita, talentos, até supera o potencial quando se olha de aproveitamento de despesas. E realmente, tirando um pouco o ângulo dos números, como você comentou, a integração sempre de uma aquisição, no final a empresa cria uma nova cultura, adicionando as pessoas que vieram dessa nossa nova companhia, e a gente sempre trabalha para agregar o melhor dessa cultura em conjunto, e eu vejo, depois de 8 aquisições que foram feitas ao longo dos anos, que a gente tem conseguido ser bem sucedido nessas integrações e aproveitamento de sinergias. Muito maravilha. E aí, por exemplo, olhando para a questão ainda de talentos dentro da companhia, a gente tem na Eletromidia principalmente o desenvolvimento de campanhas muito específicas, pensada para o cliente. A gente tem essa capacidade, por não ser uma tela estática, às vezes criar algo diferenciado dentro daquele produto, dentro daquela tela de distribuição de conteúdo. Justamente questão de permeabilidade do out of home. Você mencionava que está ganhando um pouco mais de espaço. Inclusive, conversei com algumas marcas que indicavam a mesma intenção. Falaram, a gente está pensando mais no out of home, nós saímos um pouco aqui da campanha de internet e estamos pensando mais nessa mídia de awareness e mais pensada, claro, na disposição da marca. Como que você vem conversando e vem sentindo o mercado em relação a esse tipo de distribuição de mídia? Porque nós temos um mercado em que boa parte das companhias está tendo problema com as suas operações, estão colocando ali na ponta do lápis que vale ou não em questão de custos, estão tendo problemas em pagamento, claro, das suas dívidas por conta da explosão da Selic. Então está tudo ficando um pouco mais complicado. Você sente mais apetite por esse tipo de mídia das empresas, ou você sente um pouco ainda esse pé atrás em questão de exposição no out of home? E claro, como que as ferramentas que vocês desenvolveram dentro de casa estão facilitando nessa conversa, na conversão desse cliente? Bacana. Recentemente, principalmente durante a pandemia, a gente viu acontecer uma inflação grande na mídia digital, na publicidade digital. E os anunciantes perceberam isso, e a partir desse momento começaram a procurar mais mídia de awareness, e a gente tem visto esse efeito de cada vez mais experimentar e rever o mix de marketing deles. Uma frase que eu ouvi recentemente de um profissional de mídia que traduz bem é que quanto mais você investe na mídia digital, o CPM vai ficando mais caro, você vai pagando mais por aquele bid. Quanto mais você investe em uma mídia de awareness, você vai conseguindo melhores descontos e pagando
menos pessoas atingidas. Entendi. Então, dependendo do estágio da empresa, é claro que tem estágios que primeiro a empresa precisa capturar o máximo possível na mídia de performance para testar o produto, mas depois faz sentido ela já investir para colocar mais gente no funil de venda dela para compor esse mix de marketing que ela Até que reduzir ela um pouco o CAC, que é sempre muito importante nessas com foco em reduzir em CAC. A mídia out of home ela tem um papel importante para reduzir custo de aquisição e no final ela conversa muito bem também com mídia de performance. O melhor ROIC que se pode ver é quando se usa uma mídia de awareness, um out of home, uma mídia mobile, por exemplo, os dois combinados dão comprovadamente o melhor retorno. E a gente tem cada vez mais, como empresa e também o setor de out of home, tem avançado na agenda de dados e métricas, que colabora com isso também. É você conseguir demonstrar o retorno desse investimento feito, o retorno em números de pessoas atingidas no target e comparar com várias mídias. Então, hoje em dia, qualquer proposta que é feita nos nossos ativos já sai com TRP, GRP, impacto no target, frequência. Então, a gente traz uma série de dados que também ajuda nessa decisão e ajuda também a criar essa cultura de compra de out of home. Entendi. Inclusive para venture capitals ou novas empresas. Vocês estão se soltando mais, você imagina? Porque aí o que eu falo, o cliente vai lá, testa o out of home, volta, reforça ali a campanha. Você tem as métricas que corroboram ali com o seu produto, vocês estão testando um pouco mais trabalho criativo em cima de campanhas, aquela personalização em cima da distribuição de um tipo de conteúdo, que antes, a out of home, a gente pensava, não, vai colocar um cartaz na rua, é isso, e agora a gente está conseguindo trabalhar mais esse tipo de distribuição de conteúdo. Vocês estão se soltando um pouco mais, você sente essa apuração, essa personalização do produto final de vocês? Sem dúvida. O criativo dentro do out of home tem um impacto muito importante em criação de mídia espontânea, que são as pessoas tirando foto em frente àquele ativo patrocinado para postar em mídias sociais. Então, a gente vê uma demanda muito grande para isso. É difícil ir, por exemplo, na Paulista, aqui em São Paulo, e não ver um abrigo de ônibus personalizado, um projeto especial. A gente tem uma diretoria, inclusive, focada em criar e operacionalizar esse tipo de projetos especiais. Recentemente, também uma notícia bem nova, a gente ganhou num projeto desses criativos junto com a agência Almap, o Leão de Ouro em Cannes. Um fato inédito. Algumas pessoas podem ter recebido, inclusive via WhatsApp, essa nossa ação promocional do Guarded Buzz Stop, basicamente, que a gente usava a nossa mídia digital para trazer esse impacto positivo na sociedade e patrocinando uma ação dessa. Então, esse tipo de repercussão também é muito positivo para as marcas e sempre ajuda a melhorar a adoção dela quando ela vai compor a estratégia de marketing do ano. Justamente você está em locais que normalmente são cotidianos, usuais ao consumidor. Você tem um ponto de ônibus, você tem um elevador, você está nas ruas, você está em praticamente todos os lugares que estão out of home, fora de casa, fora dos escritórios. Então você consegue ter esse impacto direto. Você mencionava a campanha ganhadora de Leão de Ouro, focada em pontos de ônibus e focada justamente em trazer essa segurança, essa comodidade, um pouco mais esse cuidado com quem está ali parado. Então, muito importante, eu acho que é interessante para o investidor que está nos assistindo, às vezes sair um pouco mais do Excel, sair ali do resultado trimestral, olhar qual que é o impacto que a companhia está gerando ali com as suas campanhas, com o seu produto, com a distribuição desse conteúdo. Claro, como está sendo reconhecida não só no Brasil, mas também internacionalmente, como a gente mencionava com o Leão de Cannes. Então, super importante, super bacana, saiu em muitos lugares aí na mídia. Você que é investidor pode ter recebido também pelo WhatsApp, por algum meio de comunicação. Marcos Saravari, por favor. Não é o ambiente certo, né? Mas eu queria só para relembrar, principalmente para quem é de São Paulo, porque eu sou de São Paulo e eu sou bastante impactado. Mas se você puder lembrar algumas campanhas que foram bacanas que você lembra aqui, eu acho que uma que teve do metrô recentemente aqui em São Paulo, enfim. E algumas são realmente transformacionais, assim, né? Não é só o ponto, às vezes é a estação inteira, enfim, né? É de parar o bairro, né?
São inúmeras ações, a gente chega a fazer mais de centena em um ano de ações especiais. E alguns exemplos que a gente tem aqui, por exemplo, o abrigo de ônibus do lançamento de uma série do HBO Max, dos dragões, que mostrava um totem derretido. Na Avenida Paulista, né? Com fumaça saindo na Avenida Paulista, deu bastante repercussão. A gente fez também uma estação de metrô junto ao Netflix da série Stranger Things, transformou a estação inteira, praticamente num museu, num museu deles que tinham com várias photo opportunities lá. Ficou muito bacana a ação. Também tem a estação sustentável patrocinada na CPTM. A gente tem 2 estações aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo, no trem de São Paulo, que a gente reformou completamente e transformou ela numa estação sustentável, isso patrocinado por 2 marcas diferentes. Legal. Que é a estação aqui da Vila Olímpia e da Cidade de Jardim, que cabe conhecer também. Eu já fiz essa pergunta, mas reforçando aqui com uma visão de analista. A sua receita, ela é 100% fixa ou você tem algum impacto de uma remuneração variável em termos de fluxo, em termos de repostagem, enfim, de como medir essa interação, enfim... Você tem alguma participação ou não? Como é o seu contrato? Até pelo perfil experimental de muitos desses clientes que vocês passaram a atender ao longo dos anos. Legal. Ela é fixa no sentido que o preço é acordado antes, considerando, claro, a audiência, o target, as verticais que vão ser utilizadas. Ela é fixa nesse sentido. Porém, é definido de acordo com a necessidade da campanha do cliente. No dia a dia, ao longo do ano, no mês a mês, vai se tomando a decisão para fazer as veiculações e de acordo com o objetivo de marketing que tem para aquela campanha específica. Nesse sentido, ela... Acaba tendo várias, porque se o cliente também não bater a meta do cliente, ele não volta mais, né? Claro. Então tem que ter a penetração dele, né? Por isso que cada vez mais a gente tem entregado métricas, mais dados para essa decisão e o cliente também poder esclarecer o impacto e ter a utilização da mídia da forma mais eficiente possível. Sim, perfeito. Maravilha. Muito bom. Inclusive, falando em decisão, agora a gente vai para um rápido intervalo. Aí para os investidores que estão nos acompanhando, está gostando desse programa, está curioso com a tese de eletromídia, fica por aí, daqui a pouco a gente volta, um intervalo super rapidinho, daqui a pouco estamos de volta com o BMC Business e a participação especial de Ricardo Winandi, CFO da Eletromídia. Estamos de volta com a programação da BMC News, agora BMC Business no ar, lembrando, passamos por uma grande mudança, agora o programa é exibido 2 vezes por semana, toda terça e quinta-feira a partir das 22 horas da noite. Você que está chegando em casa, fique atento, claro, às principais teses do mercado brasileiro, as principais companhias de capital aberto que vão fazer participações especiais por aqui e, claro, tiraremos praticamente todas as dúvidas aí que estão na cabeça dos investidores sobre cada uma delas. Hoje, especialmente, estamos recebendo a Eletromídia aqui participando do nosso programa, Ricardo Winandi, CFO da companhia, e também o senhor Marcos Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest. Muito obrigado pela participação de ambos, é sempre um prazer receber as companhias de capital aberto, ter esse canal de comunicação não só comigo aqui, jornalista, com o estrategista Marcos Saravalli, mas também com os investidores, principalmente com os investidores que nos acompanham neste momento. Nós mencionávamos essa importância de ter uma companhia dedicada àqueles projetos especiais que hoje estão dentro do portfólio da companhia, algumas campanhas específicas que vocês aplicaram no passado, estão aplicando neste momento. Então, super importante para você que é investidor, ter essa dimensão do que a companhia está fazendo e, claro, identificar onde está o dedo ali da companhia, do setor criativo, ao redor de São Paulo, ao redor de diversas capitais que hoje vocês estão presentes. Especificamente falando agora sobre crescimento da companhia, falando um pouco mais daquele economês, aqueles números um pouco mais chatinhos, mas gostaria de saber um pouco mais. A gente falava sobre processo da companhia, em que momento que a Eletromídia está agora, depois das aquisições, depois desse aumento exponencial na operação de vocês. Nós tivemos um aumento de receita, nós tivemos um aumento de EBITDA,
entanto a lucratividade ficou um pouco para trás, nós temos a margem ali ainda um pouco baixa em quesitos ali comparativos com o mercado. Como vocês identificam hoje esse momento? O que está afetando a lucratividade da empresa? É a questão de despesa financeira, a questão ainda dos custos das aquisições recentes. Como vocês enxergam hoje a lucratividade? E há algum target, pelo menos em questão de margens, que vocês buscam neste momento? Está ali próximo de 2%, mas gostaria de saber especificamente sobre o que vocês estão enxergando agora do resultado e o que vocês estão projetando para conquistar no futuro em quesitos de lucratividade e também de margem aí operacional da companhia, margem líquida que vocês estão apresentando. Não, perfeito. Quando se olha diretamente o lucro líquido contábil, ele tem alguns impactos de itens não recorrentes ou não operacionais que podem distorcer ou impactar, não representar a realidade do dia a dia da companhia. A gente teve uma série de aquisições recentemente, o que resultou numa amortização de ágio, principalmente, que impacta o lucro líquido, que é basicamente a diferença, né, do preço pago para o patrimônio líquido. Com os ativos identificáveis, você começa a amortizar contabilmente. Excluindo o impacto do ágio, nossa lucratividade vai para 13%, um pouco mais em linha do que se vê com comparáveis. Perfeito. E a gente apresenta esse número no nosso release de resultados, demonstrando inclusive o que está sendo expurgada da análise, a conciliação para o número contábil, caso necessário. Falando-se de lucro líquido, no último trimestre, considerando os últimos 12 meses, a gente gerou 115 milhões de lucro líquido, para um EBITDA dos últimos 12 meses também de 293 milhões, em cima de uma receita de 938 milhões. Perfeito. Então, a gente tem evoluído nesse indicador. Se a gente compara com o fechado do ano de 2022, que foi de 105 milhões, a gente já demonstra um crescimento, e que foi em 2022 já um múltiplo do número feito em 2021. Foi algumas vezes o número feito em 2021. Então, a gente vem demonstrando também, assim como o resultado operacional, o crescimento do lucro líquido. E o que é bacana ver também nos resultados, e isso no release a gente detalha bem, é a geração de caixa operacional. Perfeito. Que é um bom indicador. Afinal de contas, caixa, né, é o que no final faz o negócio sobreviver e crescer e te dar recurso suficiente para investir. Então, só nesse primeiro trimestre, por exemplo, milhões, alguma coisa assim, a gente gerou 70 milhões de caixa operacional por um EBITDA de 50 milhões. E se a gente olha o número pré-pagamento de juros, geração de caixa operacional antes de pagamento de juros, foram 114 milhões de caixa operacional gerado no primeiro TRI. No ano de 2022, foram 253 milhões de caixa operacional antes de pagamento de juros também, por um EBITDA de 252 milhões, um pouco acima de 100% Perfeito. De conversão de EBITDA para fluxo de caixa operacional. Isso dá também uma boa dimensão do que se pode gerar com as operações. É claro que tem o pagamento dos juros, tem os investimentos realizados também que ajudam a compor geração total de caixa. Marcos Saravaio, por favor. Tem umas centenas de dúvidas e curiosidades, mas só para voltar em relação ao ágio, pelo outro lado também você tem um benefício fiscal, né, dessa amortização, né? O quanto que você está poupando aí, qual que é a expectativa de gerar esse benefício fiscal, reduzir sua base de alíquota? Correto. Bom, a gente consegue ter esse benefício fiscal principalmente no momento que a gente incorpora a companhia. Tá. A gente anunciou, fez uma AGE, inclusive na semana passada, quinta passada, aprovando a incorporação de duas subsidiárias, a Elemidia TV Minuto principalmente. E a partir desse momento a gente começa agora também a amortizar fiscalmente e tendo esse benefício por um prazo entre 5 e 10 anos, dependendo da natureza identificada desse ágio. Então, sim, no final, reduz a sua alíquota de imposto de renda por conta disso e traz um benefício de caixa. E deixa eu só aproveitar em relação à margem. Por outro lado, eu, como analista, olho muito a margem operacional ali, né? EBITDA, enfim. E a gente viu um salto muito grande. E aquela pergunta, eu acho que parte já está respondida no passado, mas a pergunta é o que é a velocidade de cruzeiro de margem operacional e EBITDA daqui para frente, né? No sentido de tem mais espaço para ganhar eficiência, produtividade, contratos também gera ganho de escala, enfim.
Porque a gente já viu uma evolução também nesse indicador, né? Perfeito. A gente no último trimestre, últimos 12 meses, fechou com uma margem EBITDA de 33%, comparado com uma de 2022, ano completo, de 31%. Então, já no primeiro tri a gente mostra uma evolução e algumas vezes e muito acima do que foi feito em 2021. Perfeito. E a gente vem trabalhando em algumas iniciativas buscando essa expansão de margem. É claro que no curtíssimo prazo, a quantidade de projetos de expansão, no final, é de certa forma detratora para a margem, porque você começa a investir no projeto para gerar receita e maturar ao longo dos anos. Agora, nas principais verticais que a gente tem apresentado crescimento, como em ruas e em elevadores, a gente tem referências de empresas que a gente comprou no passado e que atuavam mais focadas nesses mercados. Então, em edifícios, a Elemedia, no passado, tinha uma margem EBITDA de 45% em 2019, que foi o último ano antes da aquisição. E a Ótima também em 2019, com uma margem de 40% antes de sinergias. Então, o target que a gente persegue é se aproximar mais dessas margens, que a gente vê que tem players globais como a Focus Media, que é uma empresa chinesa focada em elevadores, que consegue atingir e manter esse tipo de margem. Então, é isso que a gente persegue no médio prazo. Fazendo em resumo, assim, é possível imaginar, um modelo de analista mesmo, imaginar uma margem acima de 40% na perpetuidade, assim, no longo prazo. Ou os outros demais segmentos também, porque crescem e vão consumindo um pouco de margem, como você falou. Bom, é possível, a gente viu exemplos disso. Comentei aqui uma das empresas pré-sinergia focada em edifícios já gerava uma margem acima de 40%. E pelo contrário, os outros segmentos, conforme a gente cresce a receita, também eles têm uma certa alavancagem, eles têm mínimos garantidos que ajudam também colaboram positivamente para a margem. Então, quanto mais a gente ocupa todas as nossas verticais, eles geram no final uma expansão de margem. Muito bom. Maravilha. E aí, em questão de desenvolvimento de tecnologia, quanto vocês estão focados no desenvolvimento dessas novas plataformas? Recentemente vocês fizeram um evento para o lançamento de uma inteligência artificial para essa questão de prédios, edifícios residenciais, edifícios corporativos ali, uma inteligência artificial até generativa para gerar comunicados. O quanto vocês estão focados neste momento em desenvolver novas iniciativas dentro da própria companhia para serem, claro, adicionais ao conteúdo de vocês, ao que vocês já estão oferecendo, o quanto que isso pode gerar de sinergia com o negócio e, claro, o que vocês estão focando agora nesse desenvolvimento de tecnologia para o investidor ter uma noção do que está sendo feito, claro, dentro da empresa, para além aqui dos números, para além do que é apresentado no resultado operacional. Perfeito. A tecnologia a gente vê como uma das grandes alavancas para a empresa e para o setor. Nos últimos 2 anos, a gente mais que triplicou o nosso time de desenvolvedores. A gente teve a aquisição também de uma EdTech focada em Eurofomo, chamada No Alvo, que os fundadores estão lá conosco, liderando algumas dessas iniciativas. E realmente a gente vê alguns ângulos que ela pode ajudar a colaborar com o setor como um todo. Uma delas, a gente investe muito no planejamento de mídia automatizado no primeiro momento. Então, a pessoa conseguir fazer simulações e ter como resposta, de acordo com o objetivo dela, a composição de ativos que vai ser mais eficiente. Uma iniciativa que a gente chama de Eletromedia Ads, e a gente lançou a mercado esse ano, e conforme as etapas avançam também, a gente já planeja que a mídia possa ser executada diretamente pela plataforma e no final, claro, a gente persegue para que seja até o pagamento finalmente sendo feito pela plataforma, que no final é uma DSP privada que a gente desenvolveu e entrega para os nossos anunciantes. Clientes focados no aqui, como é que vocês estão... O Eletromedia Ads tem um foco principal nos grandes anunciantes e grandes agências. E você trouxe um outro produto também, que é uma grande alavanca que a gente vê para o setor e para a empresa, e principalmente tendo uma base grande digital, que a gente conseguir, via automação dos processos, trazer mais pequenos e médios anunciantes
que é um mercado que hoje em dia é inexplorado pelo Out of Home e com uma representatividade muito grande dentro do mercado publicitário total. Então, esse backbone de automação para os grandes anunciantes e somado também, inclusive, a inteligência artificial ajuda quando se fala de criativo, de criação para veiculação, criação real-time para veiculação nos nossos ativos, ela colabora para esse segmento e a gente tem focado cada vez mais esforços para atingir também esse tier de anunciante. Entendi. Que a gente vê com um enorme potencial. E por último, claro, a gente tem a relação com N parceiros. Você trouxe aqui um exemplo de um serviço que a gente entrega para os condomínios que a gente está, que basicamente 2/3 da nossa tela é usada para o síndico ou para o administrador do prédio publicar avisos para o condôminos ou notícias do prédio, comunicados em geral. Ele tem um publicador online que ele entra, escolhe o template, escreve o texto e o número de comunicados que ele quer alocar. E a gente usou a inteligência artificial justamente para facilitar esse trabalho do síndico ou da pessoa que vai operar a plataforma. Então, hoje em dia, por exemplo, se ele quer colocar um aviso sobre pets em elevadores sociais, ele pode escrever uma frase, evitar pets em elevadores sociais, que o comunicado sai pronto. Senhores, membros do condomínio XYZ... Você consegue, inclusive, escolher se é uma linguagem um pouco mais formal, um pouco mais informal, você tem essa dinâmica dentro da plataforma. Perfeito, você escolhe o tom e você pode escolher até a língua, que tem prédio que publica em mais de uma língua, até em coreano. E ele já oferece também a tradução automatizada. Entendi. Então, essa foi uma primeira iniciativa que a gente já lançou, mas a gente está explorando tantas outras possibilidades que esse tipo de tecnologia possibilita. São tecnologias que parecem, para o investidor que olha no primeiro momento, são desenvolvidas de forma isolada, mas todas convergem ali ao mesmo objetivo de facilitar o desenvolvimento de campanhas, facilitar ali a comunicação com o cliente final, com o consumidor que está distribuindo conteúdo dentro dessa mídia out of home, em projetar o impacto, projetar quais as plataformas que melhor devem ser administradas, o que vai ter mais resultado. Então, podem parecer ali meio que isoladas, mas no final a gente tem um produto que está sendo desenvolvido internamente pela companhia e que pode adicionar muito valor ao produto final distribuído por vocês. Por favor, Marcos Saravalli, uma das últimas perguntas, já que a gente está indo para além do nosso tempo aqui. Como talvez. eu sei que é uma última e agora mudando de RH para financeiro, voltando para RI, eu queria falar um pouquinho de Globo, né? Saiu o comunicado recente da Globo, do Grupo Globo, enfim, nos veículos, né, fazendo uma intenção de compra de até 18%. Eu queria entender como é que está esse passo, porque a princípio, aí você me corrige se já teve, não teve, precisa da aprovação do CAD, né? A princípio estava para acontecer até a gravação dessa entrevista. E segundo se eles já fizeram essa aquisição ou vão ainda fazer a mercado, como é que funciona? Que o número exato é entre 15% e 18% do capital da companhia, né? Então, só para deixar todo mundo na mesma página em relação a esse tema aqui, né? Perfeito. A Globo já fez uma aquisição ao mercado de 10,6% da empresa. Uhum. Ela já é o nosso principal acionista minoritário. Uhum. E o processo está passando pelo CAD. Foi protocolado oficialmente no início de maio. Uhum. Historicamente, quando a gente pega os dados de 2022, um processo pelo rito ordinário levou em média 126 dias, então é mais ou menos que a gente estima que leve para o processo terminar. Tá bom. Terminando, tendo a aprovação do CAD, eles vão fazer a aquisição de 8,6% do nosso acionista controlador, chegando já a 19,2% da companhia. Com isso, já tem um compromisso, aí está em fato relevante divulgado no nosso site, de abrir uma cadeira para o conselho, que eles vão começar a participar, e também nosso comitê de estratégia de novos negócios, que a Globo vai fazer parte junto conosco. E além disso, a gente vai chamar uma AGE para alterando o Poison Pill para 27,5, o que indica uma potencial movimentação para Aumento de posição. Para o aumento de posição também. E ficamos, sendo uma empresa de mídia, tendo o principal conglomerado de mídia
creio que se pode dizer da América Latina, não teria sócio melhor, né? Tanto colaborando com as nossas discussões estratégicas no Conselho e no Comitê, quanto também para um futuro projetos e conjuntos que a gente pode vir a desenvolver. Muito bom. Maravilha. Última pergunta, aquela pergunta mais aberta de RH. O que vocês projetam agora para o futuro? Temos essa participação agora da Globo, possivelmente terá, ainda está em discussão, mais cadeira dentro do Conselho, participando dessas decisões estratégicas da companhia. Primeiro, o que vocês enxergam de sinergia com esse maior grupo de comunicação da América Latina? A gente tem aqui, acho que é difícil colocar alguém no mesmo patamar do Grupo Globo, pelo menos olhando aqui para a América Latina como um todo. O que vocês enxergam de futuro? E, claro, mais expandindo aqui a companhia, o que vocês têm como objetivo? Quais os principais objetivos a serem perseguidos pela Eletromidia a partir deste momento? Nós falávamos um pouco sobre o momento da empresa. O que vocês estão projetando para frente? O que vocês querem aí da empresa nos próximos 2, 3, 4 anos? Perfeito. Bom, falando de futuro, quando a gente olha, primeiro comentando sobre o que a gente espera para frente, o nosso principal objetivo é aumentar a penetração do out-of-home dentro do mercado publicitário como um todo. Perfeito. Então, todas essas iniciativas que a gente discutiu aqui, né, desde criativo, via projetos especiais, até o uso de tecnologia como uma das principais alavancas, o uso de dados e métricas, a consolidação do setor e, em paralelo, também um desenvolvimento de infraestrutura do Brasil como um todo, são todas as alavancas para tornar o segmento mais relevante e isso, lógico, trazendo os principais talentos para a empresa focada em tecnologia com impacto positivo para a sociedade. Eu traduziria dessa forma. A Eletromidia é o maior nome, se eu não me engano, da mídia out-of-home no Brasil. Tem a maior participação em telas digitais também no Brasil, então líder nesses dois segmentos, no out-of-home como um todo e também na participação em telas digitais. E agora esse processo de capilaridade, convencimento, a gente tem pouquíssimo capital hoje da fatia de publicidade distribuída no Brasil, que é distribuída para o out-of-home. Nós já temos resultados interessantes para a Eletromidia, um grupo que vem crescendo nos últimos anos. Então tem esse trabalho educacional e até de convencimento das áreas de marketing aí espalhadas pelo Brasil, do pequeno e médio anunciante que vocês também estão atacando neste momento. Então, já é o maior grupo, já tem a maior participação em telas digitais, agora é otimizar essa operação. Então, tem um caminho aí já traçado, pelo menos pela frente, desenvolvendo tecnologia internamente dentro de casa, trabalhando o próprio acervo ali de telas, então muita coisa já correndo. Então, já acho que a gente já tem um bom horizonte do que pode ser a Eletromidia nos próximos anos. Né? Correto. E com o nosso novo sócio, perfeito, a gente vê N possibilidades, como eu disse, complementar a entrega, né, em outras plataformas, compor a entrega em TV aberta, perfeito, TV fechada, digital, todas as plataformas que eles têm com uma entrega em out-of-home, a gente acha que pode trazer um bom benefício para o público anunciante e pode compor também, pode ajudar a compor também um crescimento de receita, né? Fazer parte de grandes projetos junto com o nosso sócio é o primeiro ponto. É claro que no primeiro momento vão ser acionistas minoritários, então nesse primeiro step, sobretudo se aproveitar desse todo o know-how que podem agregar aqui para a gente. Às vezes você já tem um cliente que está expondo na TV fechada, TV aberta ou no digital, não tinha contato com a out-of-home, você acaba incluindo ali numa conversa, apresentando o produto, você tem uma sinergia bacana, né, senhor Marcos Sarravalho? Acho que última pergunta, né, já encerramos aqui a nossa participação. Gostaria de agradecer imensamente. Se tiver um último comentário aí a tecer sobre a participação de Eletromidia, por favor. Vamos acompanhar e a gente deixa o canal aberto e já o convite agora para os resultados do segundo trimestre, né, que em breve estamos fechando já começando o segundo semestre, né? Então, muito obrigado e, de novo, agradecer a toda a equipe de Relações com Investidores que sempre nos recebe super bem e já deixar o convite para a apresentação dos resultados aqui do segundo TRI aqui da BMC. Excelente. Agradeço o convite para o programa e agradeço a todos o interesse pela companhia. Quem quiser saber mais, entra no site do RI, ri.eletromidia.com.br. De fato, tem nosso release de resultados. Fazemos uma videoconferência em todo o trimestre para explicar um pouco os avanços daquele período.
Também tem o nosso Investor Day gravado, vai ter bastante material para se aprofundar. E o estúdio bonito, hein? E agora com o escritório novo, né? Agora é escritório novo. Eu não visitei o novo escritório, então fico devendo aqui a métrica para quem está nos assistindo, mas sempre nos recebendo muito bem. Agradeço imensamente a participação do Ricardo, mas também a atenção de todo o time de relações com investidores aqui, que nos recebe sempre muito bem, tem uma conversa muito aberta, sempre esclarecendo as principais dúvidas aqui da equipe da BMC News. Então, muito obrigado a todo mundo que está assistindo, que é do time de relações com investidores. E, claro, muito obrigado a você, investidor, que acompanhou esse BMC Business. Eu vou ficando por aqui, mas lembrando, para saber um pouco mais sobre as companhias que participam aqui no nosso programa, site de relações com investidores, melhor canal possível, tem release de resultados, tem a quais riscos a tese está sujeita, tem o perfil corporativo, tem muita coisa bacana para você, investidor, ter acesso ali no site de relações com investidores. Nós vamos ficando por aqui, claro, para você continuar acompanhando a BMC News, @bmc.news em todas as nossas redes sociais, ou também pelo portal de notícias www.bmcnews.com.br. Um abraço a todos, nos vemos no próximo BMC Business. Tchau, tchau.